Afinal, você toparia uma viagem ao espaço? Imagine estar em um foguete, onde toneladas de combustível explodem bem abaixo de você, e em instantes você sai de um ambiente pesado para outro sem peso. Esse é o processo de sair da Terra, algo que já foi muito perigoso no passado, mas hoje está se tornando cada vez mais comum. Recentemente, a SpaceX fez algo um tanto inovador, quando enviou os primeiros humanos para uma órbita polar com a Terra. No vídeo de hoje, vamos conhecer a missão que passou bem acima da Antártida. As órbitas são trajetórias seguidas por corpos ao redor de um centro gravitacional, como satélites ao redor da Terra. Essas órbitas variam de acordo com sua altitude, inclinação e finalidade. Entre os principais tipos de órbita destacam-se as órbitas baixas, médias e geossíncronas, cada uma projetada para atender às necessidades específicas de cada missão, como comunicações, monitoramento ambiental e navegação. Dentre essas classificações, a órbita polar se destaca por sua cobertura global, sendo essencial para a observação da Terra e estudos climáticos. A órbita baixa se situa entre 160 a 2.000 km de altitude, sendo mais utilizada por satélites de sensoriamento remoto e pela Estação Espacial Internacional, que opera a cerca de 400 km da superfície. Satélites em órbita baixa completam uma volta ao redor da Terra em menos de 2 horas e são ideais para termos imagens de alta resolução lá de cima. A órbita média, por sua vez, se estende de 2.000 a 35.000 km de altitude, sendo amplamente usada para satélites de navegação, como os do sistema GPS, que operam a cerca de 20.000 km. Já a órbita geossíncrona é caracterizada por estar a exatamente 35.786 km de altitude, permitindo que o satélite acompanhe a rotação da Terra. Quando um satélite está nessa altitude e permanece em uma velocidade angular igual à da Terra, ele meio que permanece fixo em relação a um ponto na superfície, acompanhando a face do planeta. Isso acaba sendo o ideal para satélites de TV e de meteorologia, que precisam estar meio que parados no espaço. A órbita polar, ao contrário das demais, não passa exatamente pelo equador da Terra, mas segue uma trajetória que atravessa os polos do planeta. Ela tem uma inclinação que permite que o satélite cubra toda a superfície terrestre ao longo de várias órbitas, pois a rotação da Terra faz com que ele sobrevoe diferentes regiões a cada passagem. Uma das principais vantagens da órbita polar é sua capacidade de fornecer imagens globais com alta frequência. Satélites de sensoriamento remoto usam essa órbita para coletar dados sobre mudanças climáticas, desmatamento e desastres naturais. A repetitividade dessas passagens permite comparar imagens ao longo do tempo, auxiliando em previsões meteorológicas e no acompanhamento de fenômenos ambientais. Outra aplicação crucial para a órbita polar está na observação de regiões de difícil acesso, como as calotas polares. Dessa forma, a órbita polar é uma das mais versáteis e estrategicamente importantes, sendo utilizada em diversas áreas do conhecimento, mas nunca foi exatamente útil para humanos orbitarem de tal forma, uma vez que não é o objetivo das estações espaciais. Um dos principais motivos está na enorme demanda energética para atingir essa inclinação orbital. Lançamentos para órbitas convencionais geralmente utilizam a própria rotação da Terra para ganhar eficiência energética, o que não é exatamente viável para lançamentos para órbitas polares. Nesse tipo de lançamento, o foguete leva outra trajetória, o que usa bem mais combustível. Isso acaba tornando a missão muito mais complexa, limitando a viabilidade de enviar astronautas para orbitar os polos. Mas agora a SpaceX fez história e enviou os primeiros humanos para uma órbita polar, registrando imagens fantásticas dessas regiões tão inóspitas. A missão Fran 2 foi liderada pelo empresário chinês Chan Wang e levou uma cineasta norueguesa, uma pesquisadora alemã e um explorador australiano. Lançada do Centro Espacial Kennedy, a missão de 3 a 5 dias visa conduzir 22 experimentos científicos, como estudos sobre os efeitos do voo espacial no corpo humano e observações de fenômenos atmosféricos como auroras. As imagens geradas foram incríveis.
A missão Fran 2, lançada pela SpaceX, proporcionou imagens inéditas das regiões polares da Terra, revelando a vastidão das calotas de gelo que cobrem os polos. As filmagens capturadas pela tripulação oferecem uma perspectiva única da imensidão branca que caracteriza essas regiões remotas do nosso planeta. Essas imagens não apenas destacam a beleza incrível dos polos, mas também fornecem dados valiosos sobre a compreensão das dinâmicas ambientais e climáticas dessas regiões. A órbita polar escolhida para a missão permitiu que a espaçonave sobrevoasse ambos os polos em cada revolução ao redor da Terra. Essa trajetória é ideal para a observação completa da superfície terrestre, pois ao longo do tempo cobre todas as latitudes do planeta. As imagens obtidas durante esses sobrevoos podem revelar o derretimento das calotas polares e a fragmentação de icebergs. Além das vastas extensões de gelo, as filmagens da Fran 2 capturaram detalhes das formações de gelo, incluindo fendas geleiras e correntes oceânicas que influenciam a dinâmica do gelo polar. A futura análise das formações ajudará a prever tendências futuras no comportamento das calotas de gelo e no nível do mar. Durante a missão, a tripulação Fran 2 vai realizar pelo menos 50 órbitas ao redor da Terra em um período de 3 dias e meio, sobrevoando os polos em cada passagem. Essa frequência permite capturar imagens de alta resolução, revelando a vastidão das calotas de gelo e detalhes topográficos antes não documentados. A inserção em uma órbita polar também apresenta desafios técnicos muito incríveis. O lançamento convencional de um foguete aproveita a rotação da Terra para ganhar velocidade extra ao decolar na direção leste, reduzindo o consumo de combustível. No caso da Fran 2, o lançamento foi direcionado para o sul, exigindo maior energia para alcançar a inclinação orbital necessária para uma órbita polar. Cada assento nessa missão custou a bagatela de 55 milhões de dólares. Só para você ter uma noção, essa manobra demanda um planejamento meticuloso e uma quantidade substancial de combustível, demonstrando a complexidade e o custo elevado para missões desse tipo. A missão também focou na coleta de dados sobre a exposição à radiação em órbitas polares. As regiões próximas aos polos apresentam menor proteção contra a radiação cósmica devido à configuração do campo magnético terrestre. Sensores a bordo da espaçonave medem os níveis de radiação durante toda a missão. Mas o que realmente impressiona é a imensidão das imagens, uma visão realmente rara. As imagens revelam a vastidão impressionante das calotas de gelo, destacando a complexidade e a dinâmica dessas áreas remotas, simplesmente a partir de uma altitude de aproximadamente 430 quilômetros. É impressionante imaginar que ali embaixo temos temperaturas gélidas de 50 graus negativos, enquanto lá de cima da órbita polar a vista revela uma vastidão branca, aparentemente calma. Essa imensidão gelada esconde um ambiente extremo, onde a vida é escassa e adaptada às condições severas. Uma visão rara de uma perspectiva realmente única. Lembra até um planeta alienígena. No final das contas, essas pessoas fizeram história ao orbitar a Terra nessa configuração. Algo raro da perspectiva orbital, gerando imagens que com certeza ficarão para a história da exploração espacial. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!